Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Esse é o texto hoje do nosso estudo. Eu estava folheando a minha Bíblia aqui, Bíblia que eu comprei, do Charles Spurgeon, e eu havia feito algumas anotações na margem dessa Bíblia, exatamente em cima desse texto. Inclusive o Spurgeon, ele não fala nada aqui nessa Bíblia sobre esse assunto, passou direto esse assunto, mas como eu estava estudando essa Bíblia e usando ela, uma Bíblia nova, eu estava folheando aqui e encontrei algumas notas que eu fiz aqui, escrevi algumas coisas na lateral, na margem da Bíblia aqui, ela tem um espaço bom. E esse é o assunto que a gente vai falar agora. Esse texto é um dos textos mais complicados, para algumas pessoas, e que tem sido usado por denominações já há centenas de anos, como se esse texto estivesse afirmando aquilo que a gente lê aparentemente, que nós devemos, enfim, perseguir, a paz com todas as pessoas e a santidade, Então são esses dois itens, a paz com todos e a santidade. Normalmente esse texto se enfatiza mais a santidade do que a paz com todos, Mas tudo bem. Ele usou aqui uma palavra de ligação, Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual não veremos a Deus. Eu quero explicar esse texto, obviamente à luz do livro de Hebreus, à luz do que eu compreendo biblicamente, o que eu acredito que a Bíblia fala também sobre santificação, e particularmente no livro de Hebreus, E qual é a ideia desse ver a Deus aqui do texto, Então, aparentemente esse texto está ensinando, que nós conquistamos o direito de ver a Deus, através de uma vida santa. Então, o que vai me fazer ver Deus é o modo, E aqui nós entendemos a partir dessa interpretação, de que a entrada no céu, o que seria ver Deus então dentro dessa interpretação? Que ver Deus é sinônimo de entrar no céu, De estar na eternidade com Deus. Então, se eu quero entrar no céu, se eu quero entrar na eternidade, eu preciso ter uma vida aqui no mundo presente, em santificação. Então, se eu não viver em santificação, eu não verei a Deus no sentido de entrar na eternidade. Então, o passaporte, validador da minha entrada no céu é o meu estilo de vida, o meu viver aqui diário, Então, a minha santificação é que por fim, é o elemento determinante se eu vou entrar no céu ou não, a santificação pessoal. Então, observa aonde se coloca, a base da salvação. A base da salvação não é a obra de Cristo, não é a obra concluída de Jesus, não é aquilo que Jesus fez por mim, mas a minha santificação pessoal. Lembrei até de uma ilustração agora, que um camarada fez, que salvação é igual andar de bicicleta. Você tem que continuar pedalando, pedalando, pedalando. Na hora que você para de pedalar, você cai da bicicleta, Você perde o equilíbrio. Então, infelizmente, esse texto é mais um texto que é utilizado pelos pedalantes, pela teologia pedalante da salvação. Que você tem que ir pedalando a tua santificação, pedalando, pedalando. Quando você parar de pedalar, quando você deixar de alimentar essa santificação, ou por alguma razão você se afastar de Deus, enfim, não foi encontrado com essa santificação, que aqui a questão é essa, Se Jesus chegar e você não foi encontrado, 100% santificado, você fica e não vai. Essa é a base do raciocínio. Agora a questão é,
o que significa ver o Senhor. A gente precisa entender isso dentro de vários exemplos bíblicos. Eu quero já começar respondendo esse texto, né? Baseado até nas minhas notas aqui, na minha Bíblia. E depois eu vou falar um pouquinho sobre a concepção bíblica de santificação, tá bom? E também, principalmente no livro de Hebreus. Bom, a Bíblia usa outros lugares, outras referências a essa experiência de ver o Senhor. Então vamos olhar isso à luz de toda a Bíblia, né? Bom, basicamente essa expressão ver a Deus, nós vamos analisar alguns outros textos, né? Eu vou citar, na verdade, alguns outros textos, onde a palavra ou essa expressão ver a Deus se refere nada mais, nada menos do que a uma experiência profunda, né? Uma experiência profunda do cristão e uma experiência de intimidade com Deus. Nós vamos ver isso, por exemplo, Jesus citou em Mateus no capítulo de número 5, né? Nas bem-aventuranças, ele disse assim, né? No versículo 8: Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Quer dizer, e os outros não vão ver? Os que foram misericordiosos, né? Os que tiveram fome, né? E sede de justiça. Todas essas características aqui, né? Que ele está dando aqui, né? Toda essa descrição dos cidadãos do reino, né? Ele não está colocando que somente aqueles que tiverem o coração, que forem limpos de coração, é que verão a Deus. Mas aqui ele está afirmando que pessoas, né, cujo coração está sendo limpo, está sendo purificado, vão ter essa experiência, vão experimentar de uma forma profunda, de uma forma íntima, a presença de Deus, né? E no sentido de que eles vão conhecer a Deus, que eles vão andar com Deus de uma forma qualitativamente, essa é a ideia, uma ideia qualitativamente superior às outras pessoas. Então é nesse sentido. A gente vai ver isso, por exemplo, no livro de Jó. Jó, depois que ele passou toda aquela tribulação que ele passou, né? Olha a constatação que Jó, depois de ter sido purificado, né, por aquelas lutas e adversidades, olha como a percepção de Jó em relação a Deus mudou completamente. Jó 42:5, ele diz assim: Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Eu te conhecia de ouvir falar, né? Era uma experiência dos outros. Agora os meus olhos te veem. Então, de que forma que Jó viu? Será que ele está falando que ele viu Deus realmente como Deus é? Bom, primeiro que Deus é espírito, ninguém nunca vai ver a Deus. Se eu interpretar esse texto de Hebreus no sentido até físico, isso vai implicar na quebra de uma outra verdade, de uma outra teologia, que é o fato de que Deus é invisível. A Bíblia ensina, né, a invisibilidade da existência de Deus. Deus é espírito. Não foi o que Jesus falou para a mulher samaritana em João 4? Deus é espírito. Então como que eu vou ver a Deus? O Evangelho nos trouxe a incorruptibilidade, nos trouxe a imortalidade, mas Deus continua sendo essencialmente um ser invisível aos olhos físicos. A única maneira que eu consigo ver Deus fisicamente é em Cristo. Por isso que Jesus disse para Filipe, né, em João 14, quem vê a mim vê o Pai. Porque é exatamente isso, Jesus é a materialidade de Deus, é Deus encarnado. Mas ver Deus com esses olhos físicos aqui, né, com esses olhos que nós temos aqui, mesmo num corpo glorificado, é uma possibilidade não possível, porque a essência de Deus é invisível, né? Deus é um espírito, essa é a forma de Deus. Na Bíblia, Deus até assumiu
manifestações e representatividades, né, ou representações humanas, né, de teofanias, mas a essência de Deus ninguém viu. Deus apenas manifestou, né, Deus apenas se fez conhecido de forma representada, né, como um espelho. Eu me vejo no espelho, eu estou vendo o Cristiano no espelho, eu estou vendo a minha imagem, né? Mas o espelho não é a minha essência. Eu estou vendo apenas uma reprodução, uma réplica, né? E não a essência. A essência está do lado de cá. Enfim, isso já é um ponto, né, que está óbvio na Bíblia. E aí Jó, então, nesse texto, ele diz: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. No sentido que agora eu tenho experiência. Agora, depois de todas essas provações e das tuas intervenções na minha vida, e Deus restituiu, Deus fez, né, Jó viu a bondade de Deus, o final da vida de Jó foi absolutamente contrário àquilo que ele tinha vivido nos seus primeiros momentos, né? E ele, então agora ele está vendo Deus. Os meus olhos te veem, porque agora ele conhece Deus e ele deixa bem claro: eu conhecia de ouvir falar, uma coisa distante, superficial, na vida do outro. Agora, na minha experiência de vida, eu te conheço na minha experiência de Deus, né? Então, é nesse sentido que ele passou a ver Deus, né? Como resultado da sua aprovação. Então ele conhece agora com profundidade, com intimidade. E a Bíblia usa outros exemplos também. Enoque, a Bíblia diz que Enoque não viu a morte, né? Pela fé, Enoque não viu a morte. Em Hebreus 11:5 diz: pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não é ver a morte. Como é que você vê a morte? A morte é aquela mulher com a foice, né? Que vem atrás das pessoas? Não. Ver a morte significa experimentar a morte. Enoque foi transladado e ele não teve a experiência humana da morte, né? Da liquidação do corpo, né? Ele não teve essa experiência. Então essa expressão aparece na Bíblia. Ver uma coisa, ver a Deus ou ver a morte, significa experimentar, ter uma experiência com isso. Por exemplo, aqui em Hebreus ainda 11, 27, diz assim: pela fé, falando de Moisés, né? Ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, né, do faraó, antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível, né? Olha que interessante, ele aceitou ser rejeitado, abandonou a vida no Egito para sofrer com o povo de Deus, ele não temeu as ameaças de Faraó, mas ele permaneceu firme, né? Ele permaneceu firme na revelação, no propósito que ele tinha com Deus, né? De libertar o povo de Israel. E aí o que acontece? Ele passou a ver Deus, né? E permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Quer dizer, como é que você vê aquele que é invisível? São duas palavras que se excluem, né? É o quente e frio, né? O sorvete está pegando fogo. É uma redundância, isso é um pleonasmo, né? É chover no molhado, o sorvete tá pegando fogo, né? Tá pelando, né? Como é que você vê o invisível, aquele que é invisível? Então não é literal, isso é uma expressão, é uma força de linguagem, né? Dizendo o seguinte, que ele estava tão convicto, né? Como se ele estivesse vendo o invisível. Significa que a experiência, ele teve uma experiência tão real, tão verdadeira com Deus, que a experiência dele com Deus se tornou mais real, mais vívida, né, do que a própria realidade da negatividade, ou da própria realidade da ameaça e daquilo que ele estava enfrentando. Então, nesse sentido que ele viu
a Deus, né? Porque ele permaneceu firme e a percepção de Deus, a experiência de Deus passou a ser uma coisa que praticamente palpável, né? Então a gente precisa considerar essas expressões que tem na Bíblia e não impor uma teologia sobre as Escrituras. E tem um comentarista aqui da Bíblia, eu estava, né, quando eu estava estudando esse texto aqui, eu acho interessante o comentário que ele faz desse texto. Ele diz assim, porque aqui ele fala, seguir a paz com todos, né? Porque o que dá a entender é que estava havendo conflitos aqui entre os cristãos hebreus, né? Por isso o encorajamento dele a que os irmãos vivessem em harmonia, né? De forma harmoniosa. Aí ele comenta o seguinte, ele diz assim, esse comentarista, depois eu dou o nome dele para vocês aqui. Ele diz assim, pessoas briguentas que estão mais preocupadas em ganhar uma discussão do que em viver em harmonia, tornam difícil trabalhar eficientemente para alcançar a pureza, bondade e santidade, que tornam possível a visão de Deus, né? E ele cita justamente Mateus 5,8, texto que eu tinha citado aqui. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles, aí ele põe entre aspas, parênteses, né? E só eles verão a Deus, no sentido de experimentar a visão de Deus, né? Então é exatamente isso que eu acabei de falar aqui. Eu estou lendo aqui, eu li agora o comentário bíblico do Broadman, né? Que é uma série de volumes que no Brasil aí foi publicado na época pela Juerp, né? Editora Batista Juerp, mas a Juerp faliu. Então, basicamente é isso, né? Então vamos lá, agora eu quero olhar um pouquinho com vocês, já que a gente explicou essa figura de linguagem, né, essa expressão à luz do contexto da Bíblia. Agora, como é que a gente entende a santificação na Bíblia? Isso é fundamental a gente entender. Por exemplo, essa questão da santificação, né? É interessante que a obra da santificação ela tem basicamente dois aspectos principais, né? Inclusive a Bíblia usa, por exemplo, a expressão santificação pelo Espírito, né? E a santificação pelo sangue de Cristo. Hebreus mesmo, capítulo 10, vai tratar sobre a santificação baseada no sacrifício de Jesus. Então, nesse aspecto, a santificação ela é eterna. Enquanto a Bíblia, quando fala da santificação do Espírito, né, ou pelo Espírito Santo, aí se trata de uma obra interior, né, uma experiência. Eu vou ler aqui primeiro, segundo Tessalonicenses, né, 2,13, nos dá um exemplo dessa santificação progressiva, né? São vários textos que falam, mas eu quero ler essa aqui em particular. Segundo Tessalonicenses 2,13 diz assim: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados, pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e pela fé na verdade. Então, essa santificação do Espírito, que é citado no Novo Testamento, né, está justamente relacionado a essa santificação aqui da experiência, que é essa santificação aqui, ele está falando que ninguém verá a Deus, que ninguém terá essa experiência íntima com Deus, né? Que a gente não vai conseguir perceber, né, a presença de Deus, né, a obra de Deus, o trabalhar de Deus em nós e no nosso meio também, né? Se não houver essa santificação aqui. Então essa santidade aqui que ele está tratando é a santidade essencialmente gerada pelo Espírito, né? Que deve ser buscada, que deve ser cultivada, né, dentro de nós. Então, qual é a diferença basicamente? A santificação causada pelo Espírito, ela é interna, portanto ela é uma experiência, ela é um estado, né, que acontece na alma do crente. E a santificação
pelo sangue de Jesus, né, pelo sangue de Cristo, já é a santificação no seu sentido eterno, né? Ela não é uma experiência. A santificação do sangue de Cristo, né, ou pelo sangue de Cristo, ela é eterna, portanto ela não é experimental, ela não é uma experiência, porque ela é uma posição, ela é posicional, né? E portanto ela acontece no nosso espírito, ela é absoluta. Então, e essa santidade permanente você recebe no momento que você coloca a sua fé em Cristo, né? Aí é imputado, né? Essa santificação é imputada pela justiça de Cristo. É importante fazer essa distinção. Você vê que isso é tão claro que em Hebreus 10 ele usa, eu vou abrir Hebreus 10 aqui, se os irmãos quiserem conferir, é importante a gente lembrar que santidade é essa que ele está falando aqui, né? Hebreus 10:10, olha que interessante esse texto. Ele diz assim: nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus uma vez por todas. Então essa aqui é uma santificação, né, absolutamente posicional, eterna, porque ela está baseada na oferta do corpo de Cristo, né? Então nós estamos protegidos do julgamento de Deus, com base nessa santificação, porque é a santificação pelo sangue de Jesus. Então ela é eterna no seu caráter e jamais pode ser repetida. Essa santificação aqui, ela não tem como ser revalidada, né, ou repetida.